Eu nunca vou esquecer o som da risada quando desci do ônibus naquela noite. Sabe aquela risada alta, sem nenhuma vergonha, que parece atravessar o ar e grudar na pele? Pois foi isso que eu ouvi assim que coloquei o pé na calçada. Eu ainda estava ajeitando o vestido simples que tinha comprado numa liquidação quando ouvi alguém dizer em voz alta: "Olha lá, chegou a madame de ônibus, deve estar perdida." Mais duas ou três pessoas riram e eu senti meu rosto queimar. Meu nome é Camila, tenho 29 anos e naquela época estava tentando me firmar como consultora de negócios. Não tinha carro, não tinha apartamento próprio e dividia um quarto alugado com uma colega de faculdade. Eu vinha de uma família simples, e tudo o que conquistei até ali foi à base de esforço, noites sem dormir, e muitas vezes passando necessidade para conseguir pagar cursos e materiais. Naquele dia específico, eu tinha sido convidada para um jantar de empresários que, se tudo desse certo, poderia mudar o rumo da minha carreira. O convite tinha vindo de um cliente que acreditava em mim, mas eu sabia que, para a maioria ali, eu não passava de a garota nova tentando se infiltrar onde não era chamada. Ainda assim, eu tinha preparado cada detalhe: o discurso, a apresentação, as estatísticas que mostravam meu potencial. Só não tinha como preparar a forma como chegaria. Não havia dinheiro para Uber, muito menos para pensar em alugar um carro. A solução foi o de sempre: o ônibus. Peguei o mais próximo que deixava perto do salão de eventos e caminhei uns 10 minutos até a porta. O problema é que, ao descer, as pessoas que já estavam na entrada perceberam de onde eu vinha. Não precisei dizer nada. Bastava olhar o uniforme do motorista, as portas se fechando atrás de mim e eu ajeitando o salto barato que quase ficou preso na escada do coletivo. "Quem vem de ônibus acha que vai fechar negócio aqui?" Ouvi outro comentário. Alguém repetiu em tom debochado: "Talvez ela vá vender a passagem de volta como investimento." As gargalhadas seguiram e eu tive vontade de sumir. Eu respirei fundo e continuei andando. Não olhei para os lados, não respondi nada. Só senti o coração acelerado e a mente gritando que talvez eu estivesse no lugar errado. Mas havia algo em mim que dizia: "Vai assim mesmo. É aqui que você precisa estar." Então, mesmo com a mão suando e as pernas bambas, eu caminhei até a entrada como se não tivesse escutado nada. O segurança pediu meu nome. Eu disse: "Camila Andrade, convidada de Eduardo Ramos." Ele checou a lista, confirmou e abriu a porta com um sorriso educado, como se fosse um lembrete silencioso de que eu realmente tinha o direito de estar ali. Foi a primeira vez naquela noite que senti um fio de dignidade voltando. Lá dentro, o contraste era brutal. Mulheres com vestidos de grife, homens com ternos sob medida, garçons passando com bandejas de champanhe importada. Eu segurei minha bolsa pequena com força e pensei: se eles já estão rindo lá fora, imagina quando me ouvirem falar aqui dentro. Eu não tinha pedigree, não tinha sobrenome conhecido. Eu só tinha conhecimento, coragem e uma chance de provar que eu não era menos do que ninguém. Enquanto caminhava até a mesa reservada, eu ainda escutava sussurros atrás de mim. Não eram só risadas agora. Eram olhares de cima a baixo, avaliando meu cabelo preso de última hora, minha maquiagem simples, o salto que não era da marca famosa que todas ali pareciam usar. Eu me sentia transparente e ao mesmo tempo exposta demais. Sentei-me em um canto, tentando respirar devagar para não tremer. O jantar ainda não tinha começado oficialmente, então todos estavam em pé, conversando em rodinhas fechadas. Ninguém se aproximou. A sensação era de que eu era invisível para todos, exceto quando servia de motivo para comentários. Foi nesse silêncio que me fiz uma promessa. Eu olhei ao redor e disse para mim mesma: "Vocês podem rir do meu ônibus, da minha roupa, do meu jeito, mas hoje eu vou mostrar quem realmente tem algo para entregar aqui." Mal sabiam eles que, naquela mesma noite, eu assinaria o contrato que mudaria minha vida. O salão estava cheio de vozes, copos tilintando e gargalhadas de gente que parecia ter se conhecido a vida inteira. Eu, sentada no canto, era só mais uma presença estranha no meio daquilo. O garçom passou com uma bandeja de champanhe e eu aceitei uma taça, mais para ter algo para segurar do que por vontade de beber. Minhas mãos tremiam e eu não queria que ninguém percebesse. Logo anunciaram que todos poderiam se sentar, porque o jantar começaria. As mesas redondas estavam distribuídas pelo salão, e cada lugar tinha um cartão com o nome do convidado. Eu respirei fundo, levantei-me e fui procurar o meu. Passei por mesas cheias de empresários famosos, rostos que eu já tinha visto em revistas de negócios, e percebi que muitos me olhavam com aquele mesmo ar de desconfiança que já tinha sentido lá fora. Quando encontrei meu lugar,
Percebi que estava na mesa de número 7. Ao me aproximar, vi que os outros convidados já estavam por ali. Todos se cumprimentavam com abraços e piadas internas, como velhos conhecidos. Eu me aproximei com um sorriso tímido, pronta para me apresentar. Mas quando tentei puxar a cadeira, ninguém me deu espaço. Continuaram conversando como se eu fosse invisível. Foi só depois de alguns segundos constrangedores que um senhor grisalho olhou para mim e disse: "Ah, você é a convidada do Eduardo, certo? Pode sentar." O tom não era de acolhimento, era de tolerância. Sentei-me e fiquei em silêncio, ouvindo os comentários sobre investimentos milionários, viagens de luxo e projetos que pareciam de outro planeta em comparação com a minha realidade. Eu entendia de números, de estratégias, de soluções. Mas naquele momento, tudo o que eu tinha era a sensação de ser uma intrusa que tinha errado de porta. Um dos homens à minha direita, chamado Sérgio, virou-se para mim com um sorriso forçado. "Então você veio de... onde mesmo?" Antes que eu pudesse responder, outra mulher interrompeu. "Acho que foi ela que chegou de ônibus, não foi? Eu vi da janela." As risadas ecoaram mais uma vez, e eu senti o estômago embrulhar. Eu podia ter fingido que não ouvi, mas naquele instante percebi que, para eles, eu já era a piada da noite. Olhei para o prato vazio à minha frente e tentei respirar fundo. Eu poderia ter respondido atravessado, poderia ter levantado e ido embora. Mas eu sabia que minha presença ali não era um acidente. Eu estava naquela mesa porque alguém acreditou em mim, porque eu tinha algo a mostrar. Então engoli a raiva e sorri. "É verdade, vim de ônibus. Foi a forma mais prática. O trânsito estava insuportável", falei. Alguns olharam surpresos pela naturalidade da resposta. Outros simplesmente ignoraram e voltaram para suas conversas. O jantar começou a ser servido, e eu aproveitei a movimentação dos garçons para me recompor. Pensei em minha trajetória até ali. Os anos de estudo, as noites em claro preparando projetos, os clientes pequenos que me deram confiança para seguir. Lembrei que cada risada deles não apagava o que eu sabia. E que cedo ou tarde, alguém naquela sala veria isso. Eduardo, o empresário que me convidara, ainda não tinha chegado. Eu sabia que ele era respeitado entre todos ali, e sua presença faria diferença. Até lá, eu precisava segurar as pontas sozinha. Enquanto serviam o prato principal, Sérgio voltou a me encarar. "Então, Camila, o que exatamente você faz? É assistente do Eduardo?" Eu respirei fundo antes de responder. "Na verdade, eu sou consultora independente. Trabalho com reestruturação de empresas e estratégias de crescimento." O silêncio que seguiu foi pesado. Era como se eu tivesse dito algo impossível. Uma das mulheres riu baixinho, como quem não acreditava. Outro homem franziu a testa, talvez tentando entender se eu estava falando sério. A sensação era clara. Eu não era bem-vinda. Cada palavra minha parecia um incômodo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia dentro de mim que aquela era a prova que eu precisava enfrentar. Não seria lembrada pelo ônibus ou pelo vestido barato. Seria lembrada pelo que entregaria depois. Quando o prato foi retirado, o apresentador do evento subiu ao palco para abrir a noite oficialmente. Ele falou sobre oportunidades de negócios, parcerias estratégicas e a importância de pensar além das aparências. Eu quase ri sozinha com a ironia da frase. Além das aparências. Talvez fosse exatamente esse o meu papel ali. Ser a exceção que ninguém esperava. Eu já estava cansada de olhares atravessados e comentários maldosos, mas sabia que a noite estava só começando. E no fundo, eu tinha uma certeza. Quem estava rindo agora, em poucas horas teria motivos para engolir cada piada. Eu já estava começando a pensar que a noite inteira seria um teste de resistência emocional, quando ouvi a movimentação perto da entrada do salão. Todos começaram a virar a cabeça ao mesmo tempo, como se uma autoridade tivesse acabado de chegar. E de fato tinha. Eduardo. Ele não era apenas mais um empresário naquele evento. Era o tipo de pessoa que carregava respeito sem precisar abrir a boca. O barulho das conversas diminuiu à medida que ele avançava pelo salão, cumprimentando alguns com um simples aceno de cabeça e outros com apertos de mão firmes. O ambiente que até então me fazia sentir pequena começou a mudar de temperatura. Quando chegou à nossa mesa, Eduardo abriu um sorriso e colocou a mão no meu ombro. "Camila, que bom que você veio." Eu respirei fundo. Era a primeira vez na noite que alguém me chamava pelo nome de forma calorosa. Todos à mesa se entreolharam, surpresos com a proximidade. "Quero que conheçam a Camila", continuou ele. "Ela tem feito um trabalho incrível em reestruturação de negócios, inclusive aquele case que comentei na semana passada."
Foi dela. O silêncio foi imediato. Alguns engoliram em seco, outros ajustaram a postura na cadeira. De repente, aquela mesma gente que me ignorara passou a olhar como se estivesse diante de uma peça rara. O homem grisalho, que antes mal me dirigira a palavra, inclinou-se e disse: "Ah, então você é a consultora que ele mencionou?" Foi curioso observar como em segundos tudo mudou. A mesma mulher que tinha rido do ônibus agora se esforçava para sorrir e perguntar: "E como foi que você conseguiu aumentar o faturamento daquela empresa em tão pouco tempo?" A hipocrisia era gritante, mas eu respirei fundo e segui o jogo. Enquanto respondia, percebia algo dentro de mim se fortalecendo. Eu não precisava mais provar nada para aquela mesa. Eduardo já havia dado o selo de confiança, mas mesmo assim, escolhi falar com clareza, mostrando que eu sabia o que estava fazendo. Contei de forma objetiva como havia analisado os processos de uma empresa quase falida, encontrado gargalos e implementado mudanças simples que aumentaram os resultados em 3 meses. Alguns começaram a anotar no celular. Outros apenas assentiam, como se quisessem absorver o máximo possível. E eu, que minutos antes era invisível, agora era o centro da mesa. Durante a explicação, Eduardo pediu licença e foi chamado para cumprimentar outros convidados. Antes de sair, porém, olhou para mim e disse: "Mais tarde quero que apresente o projeto que conversamos. Vai ser importante para todos aqui." Naquele instante, senti uma mistura de nervosismo e triunfo. Era como se a humilhação do ônibus e os olhares atravessados tivessem me trazido até aquele momento. Eu estava prestes a mostrar que não era só mais uma convidada de favor, mas alguém com algo real para oferecer. Quando Eduardo se afastou, a mesa inteira se inclinou para mim. As perguntas começaram a vir de todos os lados. Quais eram minhas estratégias, como eu via o mercado, se eu aceitava parcerias. Cada pergunta era uma vitória silenciosa. Eu lembrava da sensação de ser ignorada ao puxar a cadeira, e agora via aquelas mesmas pessoas quase competindo pela minha atenção. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo ainda não era a vitória. Era só o início da virada. O verdadeiro momento estava por vir, quando eu finalmente teria a chance de apresentar meu projeto em público, diante de todos. E era ali que não poderia falhar. Eu tomei mais um gole da taça, respirei fundo e, pela primeira vez naquela noite, relaxei os ombros. Já não me importava mais com quem tinha rido de mim na entrada, porque dentro de mim eu tinha a certeza: o melhor ainda estava para acontecer. O momento chegou mais rápido do que eu esperava. Eduardo voltou para a mesa, colocou a mão no meu ombro e disse com naturalidade: "Camila, acho que está na hora de você apresentar seu projeto. Todos aqui vão querer ouvir." O silêncio foi imediato. As conversas ao redor cessaram e senti dezenas de olhos se voltando para mim. Por um segundo pensei em recusar, em dizer que não estava preparada, mas engoli o nervosismo. Aquele era o instante que poderia mudar o rumo da minha vida. Fui conduzida até o palco improvisado no salão. Um telão ao fundo já estava preparado, e um assistente ligou o projetor. Enquanto eu organizava as anotações, percebia os cochichos discretos no fundo da sala. Muitos ainda não acreditavam que eu teria algo relevante a dizer. Afinal, para eles, eu era a mulher que chegou de ônibus. Respirei fundo, ajeitei o microfone e comecei. "Boa noite a todos. Meu nome é Camila, tenho 32 anos e hoje vou apresentar uma proposta de reestruturação capaz de transformar negócios que parecem estar no fim da linha em empresas lucrativas novamente." Nos primeiros minutos, a tensão era palpável. Eu via olhares desconfiados, alguns braços cruzados, gente esperando meu primeiro deslize. Mas à medida que eu avançava, percebia a mudança. Mostrei dados, gráficos, cases reais de empresas que haviam multiplicado os lucros em poucos meses. Expliquei processos simples que poderiam ser aplicados em qualquer setor. Um senhor de terno azul, que antes me ignorara na entrada, descruzou os braços e inclinou-se para a frente. Uma mulher da primeira fila começou a anotar freneticamente. Aos poucos, o salão inteiro parecia hipnotizado. Quando finalizei a apresentação, houve um breve silêncio, daqueles que duram segundos, mas parecem eternos. Então alguém começou a bater palmas. Em seguida, outro. Em poucos instantes, o salão inteiro estava aplaudindo. Eu me mantive firme, mas por dentro queria chorar. Eduardo voltou ao palco, pegou o microfone e disse: "É exatamente por isso que eu trouxe a Camila. E para provar que confio no trabalho dela, quero anunciar que a nossa empresa será a primeira a fechar contrato com sua consultoria." O choque foi visível. Pessoas arregalaram os olhos, outras cochicharam entre si. Mas Eduardo não parou por aí. Pediu que um assistente trouxesse uma pasta preta. Dentro dela estava o contrato.
Ele abriu, colocou sobre a mesa no palco e entregou a caneta para mim. Assinar aquele documento, diante de todos que tinham me humilhado horas antes, foi uma das sensações mais intensas da minha vida. Cada letra que escrevia parecia uma resposta silenciosa às risadas, aos olhares de desprezo, aos cochichos maldosos. Quando devolvi a caneta, ouvi novamente aplausos. Mas dessa vez, não eram apenas de cortesia. Eram aplausos de respeito. Gente que antes me ignorava agora queria meu cartão, minha atenção, uma reunião. Desci do palco com as pernas tremendo, mas com o coração firme. Eu havia entrado naquele salão como a mulher do ônibus e saía como alguém que acabara de assinar um contrato milionário. A mesma boca que riu agora precisava se calar diante da realidade. Naquela noite, entendi algo que jamais esqueci. Não é a forma como você chega que define sua história, mas o que você faz quando tem a chance de mostrar quem realmente é. Acordei no dia seguinte ainda sem acreditar no que tinha acontecido. A caneta com a qual assinei o contrato estava na minha bolsa, e eu a segurei por alguns minutos, lembrando de cada detalhe da noite anterior. Era como se aquele objeto simples carregasse o peso simbólico da virada que tinha acabado de viver. Peguei meu celular e, pela primeira vez em muito tempo, havia uma enxurrada de mensagens não de amigos íntimos, mas de pessoas que, até então, jamais haviam dado atenção. Convites para cafés, reuniões, propostas de parceria. Alguns dos mesmos que cochicharam quando me viram descer do ônibus agora me escreviam como se fôssemos velhos conhecidos. Eu li e apenas sorri. No trabalho, a notícia correu rápido. A assinatura do contrato com Eduardo não era apenas um negócio para mim. Era também um sinal para o mercado de que minha consultoria tinha se tornado relevante. Em poucas semanas, outras empresas começaram a me procurar. E de repente, aquela mulher que tinha economizado até o último centavo para pagar a passagem de ônibus estava conduzindo negociações que giravam em milhões. Mas, para ser honesta, a parte mais marcante não foi o dinheiro, nem os novos clientes. Foi rever, dias depois, algumas das pessoas que riram de mim naquela noite. Uma delas, a mulher do vestido vermelho, cruzou comigo em outro evento. Assim que me viu, desviou o olhar, como se não soubesse para onde ir. Outra, o rapaz que zombou da minha bolsa gasta, veio até mim com um sorriso sem graça e pediu desculpas. Disse que havia me julgado errado. Eu apenas respondi: tudo bem, a vida sempre encontra um jeito de mostrar a verdade. Esses encontros me mostraram algo que nenhum contrato poderia comprar: respeito. O respeito que não se pede, mas se conquista quando você permanece de pé mesmo depois de ser ridicularizado. Com o tempo, comprei meu próprio carro, viajei, investi em novos projetos. Mas, curiosamente, nunca esqueci o ônibus daquela noite. Ainda hoje, às vezes passo pelo mesmo ponto e vejo pessoas na fila, com olhares cansados. E penso: quantos sonhos, quantas histórias, quantas forças escondidas estão sentadas ali, esperando o próximo coletivo. A humilhação que vivi me ensinou que não é a aparência, o transporte ou a roupa que definem o valor de alguém. São as escolhas silenciosas, a perseverança diária e a coragem de se levantar quando todos esperam que você caia. Se naquela noite eu tivesse recuado, deixado o medo me calar, talvez minha vida tivesse seguido outro rumo. Mas eu decidi acreditar no que tinha construído. Decidi apresentar meu projeto mesmo quando todos duvidavam. E por causa dessa decisão, o que começou com risos de deboche terminou com aplausos de respeito. Hoje, ao contar essa história, meu objetivo não é exibir conquistas, mas lembrar que cada um de nós já enfrentou olhares de desprezo, frases que machucam, risadas que tentam diminuir. A diferença está em como reagimos. Alguns deixam que isso os defina, outros usam como combustível. Eu escolhi a segunda opção, e é por isso que digo: não subestime a força de quem chega de ônibus, porque muitas vezes é justamente essa pessoa que vai assinar o contrato que muda todo o jogo.